Olá, irmãos, olá, irmãs, graça e paz a você que nos acompanha através do YouTube, você que nos acompanha através do Facebook, você que nos acompanha também através do WhatsApp, Messenger. A graça e o amor de Deus estejam em vossas vidas, em vossos corações. É uma alegria grande para nós podermos nos encontrar diante e em torno da palavra de Deus para nós comunicarmos o amor, experimentarmos e vivenciarmos juntos esta presença de Deus que emana de sua santa palavra. Eu quero trazer para você, nesse vídeo, quero trazer para você uma reflexão sobre a acolhida de Jesus ao pecador, a todos nós que somos pecadores, sobre esta amizade construída, através da sua acolhida e do perdão dos pecados. Essa nossa reflexão, ela se dará a partir da palavra de Deus que está em João 11, de 1 a 45, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Nós vamos comentando durante a nossa reflexão, vamos colocando aqui aquilo que o Senhor vai nos dizer, aquilo que nós tiramos da sua palavra, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós experimentamos. Então, nós vamos seguindo e eu peço a você que permaneça conosco até o final, que você também dê o seu like, que você se inscreva no nosso canal, para que assim nós possamos continuar a crescer, fazer o nosso canal crescer, mas não somente o canal, fazer o nome de Jesus crescer, ser acolhido e ser seguido por mais e mais pessoas. Então, o texto, ele já nos começa dizendo que Lázaro, ele caiu doente e que estava com Maria e Marta, suas irmãs. E nós vemos também que quem era essa Maria? Quem era Maria, irmã de Lázaro, que estava ali juntamente com Marta? Esta Maria é aquela que nos fala também no Evangelho, naquele jantar na casa do Simão, aquele fariseu. Ela que esteve lá e que por trás de Jesus chegou, banhou os pés do Senhor com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos, e depois ela ungiu os pés do Senhor, ungiu o Senhor com o alabastro, que era um perfume muito caro, Ela fez tudo isso. Ela era uma mulher pecadora, uma mulher que de má fama, nós vamos dizer assim, mas que teve um acolhimento do Senhor, tanto que quando as pessoas ficaram à volta criticando, dizendo se ele soubesse quem era essa mulher, ele não deixaria que ela se aproximasse dele, não é mesmo? E ela prosseguiu e o Senhor disse especialmente para Simão: quando eu cheguei aqui na sua casa, você não me deu água para banhar os pés, nem enxugou meus pés. Quando eu cheguei aqui na sua casa, você não me deu o ósculo santo, você não me deu o beijo, e ela não cessa de beijar os meus pés. Então, essa era a pecadora, e ela veio então ao encontro do Senhor. Jesus a acolheu, e aquela acolhida feita por Jesus com amor àquela pecadora, fez também amigo, Ele se fez amigo de toda a família de Marta e também de Lázaro. E as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, elas mandaram dizer a Jesus: olha, fala para Jesus que o amigo dele, aquele que ele ama, está doente. Elas mandaram esse recado para o Senhor. E Jesus, ele não saiu correndo. Ele ficou por ali mais 2 dias, e ele disse que aquela doença de Lázaro não era para... a finalidade daquela doença seria para a glorificação
do nome de Deus, teria como causa fazer a glória de Deus ser manifestada ali naquela vida, naquela família, naquela comunidade. E o que significa isso, irmãos? Que Jesus, ele demorou, né? Ele não foi imediatamente. Ele iria lá, sim, mas ele iria para que a glória de Deus fosse manifestada, para que os incrédulos que ali estivessem pudessem acreditar que ele era o Filho de Deus. Se ele tivesse ido imediatamente enquanto Lázaro estava ainda doente, o Lázaro poderia ser curado, poderia ter alguém ali que fosse médico, poderia ter alguém que desse uma receita para ele, poderia ser que ele até se revigorasse espontaneamente. Mas Jesus esperou. Jesus esperou e daí 2 dias então que ele tomou a decisão de ir e ele disse para os seus discípulos, né? Lázaro está dormindo. Então os próprios discípulos disseram, não, então se ele está dormindo, ele vai se recuperar. Mas Jesus depois disse para eles, né, eles que não tinham entendido aquilo que Jesus falara, Lázaro está morto. E é bom que vocês estejam aqui. Eu fico feliz que vocês estejam aqui comigo, porque vocês vão testemunhar, vocês vão presenciar a glória de Deus que irá acontecer lá naquele lugar. E aí então, irmãos, ele se pôs a caminhar. E ele, quando estava chegando em Betânia, lá na cidade, era uma cidadezinha do subúrbio, ele, quando estava chegando, foram avisar para Marta e Maria. Maria ficou sentada e Marta foi ao encontro e disse para o Senhor, Mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse, ele ressuscitará. Ele ressuscitará. E ela falou, eu sei, Senhor, que ele irá ressuscitar no último dia. Mas Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. É por isso que eu estou aqui. Então, dito essas palavras, Marta mandou chamar a sua irmã Maria, que estava lá sentada, muita gente estava ali com ela. E quando Marta chegou ao seu ouvido e disse, o mestre está aí e ele quer falar com você. E ela então o que fez? Ela levantou e saiu ao encontro. E muitos daqueles que estavam ali, que não tinham escutado o que Marta havia falado com ela, seguiram Maria pensando que ela ia até o túmulo para chorar. E ela foi então ao encontro do Senhor. E o Senhor ali, ela disse para ele, abraçou, caiu aos pés do Senhor, né? E disse para ele, Mestre, se o Senhor estivesse estado aqui, Lázaro não teria morrido. A mesma certeza que estava no coração de Marta é o que estava no coração de Maria. Então, as pessoas que estavam ali, vendo, Jesus ficou comovido. Jesus chorou. E ele saiu, então disse para ela, me leve até o lugar onde está sepultado o teu irmão Lázaro. E ele então viu o lugar, chorou, e as pessoas que estavam ali diziam, olha, veja como ele amava Lázaro. E outros diziam, mas se ele curou o cego de nascença, por que ele não evitou que ele pudesse morrer? Essa foi a pergunta que muitos fizeram. Por quê? Que ele não foi logo, por que ele não curou Lázaro antes que ele morresse? Irmãos, Marta e Maria disseram, vinde ver
aonde está enterrado, onde está sepultado o meu irmão. E Jesus, então, quando viu, ele novamente, se emocionou. Ele se emocionou e mandou, então, que alguém retirasse a pedra para ver o que estava acontecendo. E Marta tomou a palavra novamente e disse: Senhor, já cheira mal. Já tem 4 dias que ele está enterrado. Irmão, se tinha 4 dias que ele estava sepultado, certamente tinha 5 dias que ele tinha morrido já. Pensem, o mau cheiro que ali estava. Mas Jesus mandou mesmo assim: rolem a pedra, tirem a pedra. E como já tivesse dito, ele disse, se creres, verás a glória de Deus. E ele então tiraram as pedras, a pedra que estava ali. Tiraram a pedra. E Jesus, então, ele glorificou a Deus. Ele disse para o Senhor: Pai, rendo-te graças, porque me ouvistes. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Veja então a oração do Senhor. Aquela ressurreição de Lázaro que iria acontecer era para manifestar, para que as pessoas, os incrédulos, pudessem acreditar. Então Jesus ordenou: Lázaro, vem para fora. E ele saiu com os pés e mãos atados e um sudário que cobria a sua cabeça. E depois ele disse: desligai-o, quer dizer, desamarrem-no. Essa foi, e todos ali presenciaram. Nós vemos então, irmãos, a importância de irmos ao encontro do Senhor, como aquela mulher que foi se encontrar com o Senhor, que banhou, que enxugou, que ungiu a Jesus, que beijou os seus pés. Ela que, mesmo com todo o seu pecado, com toda a sua má fama, ela poderia ter se escondido do Senhor, com vergonha, porque ela sabia quem era o Senhor. Mas ela foi ao encontro dele. Ela deixou para lá os preconceitos, deixou para lá o orgulho, e ela foi ao encontro do Senhor. Dizem os estudiosos que Marta, Maria e Lázaro eram pessoas de vida abastada, não eram pessoas pobrezinhas. Mas eles estavam ali. Ela abandonou o seu orgulho e foi ao encontro do Senhor. Ela foi a Jesus, lavou os seus pés, enxugou com os seus cabelos e ungiu com alabastro. Esse alabastro era um perfume muito caro, que os evangelhos dizem, que era um perfume caro. E Iscariotes, Judas Iscariotes, ele, no evangelho de João mesmo, ele vai nos dizer que custava aproximadamente 300 denários. Cada dia trabalhado era um denário que as pessoas recebiam. Então, se nós colocarmos hoje como um denário por dia, vamos ter os 30 dias, um salário mínimo, vamos colocar assim. 300 dias, são 10 meses de salário. Seria R$10.450. Aquele perfume que ela derramou sobre os pés do Senhor. Ela sabia que ali estava aquele que era o Filho de Deus.
Ela fez isso como uma forma de reconhecimento, como uma forma de louvor, também como uma forma de adoração ao Senhor. Jesus não era um homem qualquer, ele era o Filho de Deus. E até ali Jesus foi censurado, porque ele aceitou que se lançasse em seus pés aquele perfume caro, que aquele dinheiro daria para sustentar muitas pessoas, sustentar os pobres. Foi então que Jesus disse: os pobres os tereis sempre convosco, mas o Filho de Deus estará por pouco tempo convosco. Jesus, então, ele acolheu, e a sua acolhida o fez amigo, como eu disse, desta família. Eles passaram a ter uma ligação muito profunda, uma ligação de amor mesmo com aquela família, de laços profundos com aquela família. Eles passaram, então, tanto ter aquela ligação que todas as vezes que Jesus passava por Betânia, ele iria até a casa deles para vê-los. Jesus amava, não era apenas uma amizade, era uma amizade profunda, era amor. Veja então, irmãos, o que o gesto daquela pecadora construiu. Construiu uma família. O que o gesto daquela pecadora ou pecador, também que somos todos nós, o que é capaz de fazer. O nosso pecado não nos pode separar, não nos pode nos fazer juízes de nós mesmos, de acharmos que nós somos indignos e de nos condenarmos a nós mesmos, nos separarmos do amor de Deus. É isso, irmãos. Ele é o Senhor. Jesus, ele é Deus. Ele não é um homem qualquer, como eu disse. Os pensamentos dele, o julgamento do Senhor, não são os nossos julgamentos. Ele não nos trata como nós tratamos uns aos outros, ou como nós nos achamos. Jesus, ele é misericórdia. Jesus é compaixão. E o seu julgamento é acompanhado, não da sentença, mas é acompanhado do perdão. Ele não ama o nosso pecado, mas ama a nós que somos pecadores. Aquela mulher com o seu gesto de humildade, de reconhecimento de que Jesus era o Filho de Deus, levou vida e ressurreição para toda a sua casa. A amizade conquistada por aquele gesto fez com que toda a família, e a família inteira, acreditasse que ele era a vida. Acreditavam que se ele estivesse ali naquele momento de enfermidade, Lázaro não teria morrido. Jesus disse em João 10:10, aliás, aqui nessa palavra mesmo, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele está presente, está conosco, está em nosso meio. Jesus, neste evangelho, ele está nos mostrando ainda que ele não veio somente para curar, mas ele veio para ressuscitar aqueles que estão mortos por diversas situações. A cura, como eu já disse, a cura os médicos podem fazer, mas ressuscitar, só Jesus, só o Senhor o pode. Jesus, de fato, amava Lázaro, como ama também a você e a mim.
E Jesus chorou quando viu Lázaro ali sepultado. E ele chora também quando vê a nós, seus amigos, nós que fomos salvos pelo sangue que ele derramou por nós na cruz. Ele chora quando nos vê sepultados em nossos pecados. Quando nos vê sepultados em nossas dificuldades, em nossa solidão, em nossos vícios, em nossa arrogância, nos nossos comportamentos frívolos, muitas vezes. Ele chora. Ele chora porque nos ama como amava Lázaro. Mesmo que nós sejamos pecadores, mesmo que não tenhamos perfume para ungí-lo, mas porque o seu sangue se derramou por causa de cada um de nós. Jesus chora quando não saímos de nossos túmulos, quando não saímos daquilo que nos faz sofrer. Quantas são as coisas que nos fazem sofrer? E mesmo assim nós não renunciamos, mesmo assim nós não damos um passo, mesmo assim nós não vamos ao encontro dele. Tapamos os nossos ouvidos para não ouvir a voz do Senhor que diz: saia para fora. Como diz Jesus, vem para fora. Ele chora, irmãos, porque ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Agora sim, como está em João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida e para que todos a tenham em abundância. E nós, muitas vezes, preferimos viver atados e encobertos pelo egoísmo, pelo desamor, pela incredulidade, pelo nosso orgulho, pelo nosso ranço, como diz, a nossa falta de acolhida do Senhor. Jesus chora quando nos chama, vem para fora. E nós continuamos praticando as mesmas coisas que antes. Às vezes, quando o Senhor nos chama, nós não botamos a nossa cara para fora do túmulo, como se diz, mas ao invés de darmos um passo a mais para nos libertarmos desse túmulo, dessa situação de morte, nós voltamos para dentro do túmulo para viver as mesmas coisas que nós vivíamos. Preferimos muitas vezes viver sepultados, enclausurados na nossa vidinha besta, na nossa alegria mundana, do que buscarmos a felicidade que o Senhor quer nos dar. Precisamos então, irmãos, como Maria, como Marta, como Lázaro, estarmos unidos a Ele, sermos amigos dele e termos essa certeza. Quando Ele está conosco, o mal não nos acontece. Poderemos dizer, quando nós estamos com Ele, o mal não nos acontece. Ele é o nosso protetor, a nossa rocha, o nosso fundamento. Ele é o nosso pastor, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Rei e Senhor da nossa vida. Ele é o caminho que nos leva ao céu. É a vida que nos fará viver ao lado do Pai. Ele é a verdade, a única verdade. Por mais que nós tentemos ter as nossas verdades, a verdade é só uma, é Jesus Cristo, a nossa verdade. Ofereçamos então, irmãos, a Ele hoje. Ofereçamos o perfume do nosso coração,
que talvez não seja um perfume tão bom quanto o alabastro, que não seja tão caro quanto aquele alabastro. Ofereçamos o nosso coração do jeito que ele está hoje. Ofereçamos ao Senhor com tudo aquilo que nós trazemos em nós. Ofereçamos esse perfume do nosso coração, mais uma vez eu digo, desse coração que anseia por Deus, desse coração que anseia por vida, desse coração que anseia por ressurreição. Demos ao nosso coração ao Senhor para que Ele possa operar. Lavemos então, irmãos, os seus pés com a nossa insignificância e enxuguemos com o nosso arrependimento. Como fez aquela mulher. E Jesus, que nos ama ao ponto de chorar por causa dos nossos pecados, por causa da nossa morte. A nossa morte no sentido de falta de esperança, de expectativa, nessa falta de alegria, essa morte de falta de felicidade. Jesus chora porque Ele mesmo diz para nós: se eu estivesse convosco, vós não teríeis morrido. Se eu estivesse convosco, vós estaríeis felizes, alegres. Então, vinde a mim. Coloquemos o nosso coração como o perfume. Coloquemos a nossa insignificância como lágrimas. Coloquemos o nosso cabelo enxugando os pés do Senhor como arrependimento. Que Deus, o nosso Pai, pela unção e ação do Espírito Santo, nos façam viver mais próximos dele. Nos faça ressuscitados. Nos faça verdadeiramente acolhedores da presença do Senhor. Com humildade, com fé, vamos ao Senhor. Vamos a Ele. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, obrigado por esta palavra, obrigado por aqueles que estão acolhendo esta palavra. Nós te bendizemos e te pedimos, dai-nos, Senhor, esta humildade. Dai-nos o desejo de purificar também os nossos corações, para estarmos mais perto de Ti. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.